Mais uma análise de obra chegando até você e hoje nós vamos falar de Hieronymus Bosch, uma figura extremamente importante na história da arte e fazer uma análise da sua principal obra, O Jardim das Delícias. Mas atenção, eu sei que muitas mães assistem a essas análises de obras que eu posto aqui com os seus filhos. Este vídeo especialmente eu não recomendo para menores. Vocês verão que existem muitas cenas inapropriadas para menores de idade, tá certo? Existem muitas cenas obscenas na narrativa, tá bom? Então vamos nessa, vamos de análise de obra. Bosch nasceu em 1450 em uma família de origem alemã. Sempre esteve rodeado pela arte, visto que muitos membros da sua família eram artistas, inclusive o seu pai e o seu avô. Entretanto, pouco se sabe da vida do pintor, a não ser por alguns registros de outros serviços que foram prestados por ele. Oficialmente, apenas 40 obras resistiram ao tempo e chegaram até nós. Estas obras estão distribuídas principalmente entre os museus da Europa e dos Estados Unidos. As obras de Bosch, geralmente voltadas para temas religiosos, apresentam, na maioria das vezes, um elevado grau de abstração e obscuridade. Os especialistas destacam a extravagância nas composições do artista, cujas obras serviram inclusive de inspiração para o movimento surrealista do século XX. O Jardim das Delícias, obra de 1505, uma data aproximada, já que a maior parte das obras do artista não tem data. Esta obra é um tríptico, que é um conjunto de 3 pinturas unidas por uma moldura tríplice. Nesta que é a obra mais famosa de Bosch, nós vemos no primeiro painel a representação do Jardim do Éden. Ao centro nós vemos a fonte da vida, cercada por água e pedras preciosas. O pintor colocou também diversos animais na cena, entre eles vários que não existem, como unicórnios e outras criaturas fantasiosas. Logo abaixo nós vemos Adão acordando de um sono profundo, sendo apresentado a Eva. A posição da mão direita de Deus sinaliza que ele está abençoando o casal. Observe que com a mão esquerda, Deus segura o punho de Eva, porque ela está sendo dada a Adão. Uma coisa importante de se notar é que com o tríptico fechado, a representação de Deus no lado superior esquerdo é de um ancião. No tríptico fechado, nós vemos a terra sendo criada ainda no 3º dia. A representação de Deus no Jardim do Éden, entretanto, é diferente. Ele é apresentado de uma forma mais jovial. Perceba que é a figura do próprio Jesus. Bosch, em sua cosmovisão, tinha consciência de que as duas figuras são um só Deus em pessoas diferentes. É como se Deus, ao entrar no tempo, assumisse as mesmas feições do Verbo que ainda não havia sido encarnado. O segundo e maior painel representa a humanidade caída e afastada da graça divina por conta do pecado original. Como nós podemos observar, são muitos os símbolos e elementos dispostos na tela e, evidentemente, não é possível falar de todos nesse vídeo. O primeiro ponto que nós podemos notar é que o horizonte deste painel está completamente alinhado com o horizonte do painel anterior para mostrar que estes 2 cenários fazem parte do mesmo mundo. A diferença é que o primeiro cenário é o paraíso antes do pecado original e o segundo cenário é o mundo decaído. Outra coisa que chama a atenção é o fato de Bosch colocar em evidência o pecado da luxúria, o homem completamente entregue aos prazeres da carne, escravo das próprias paixões. Por fim, no 3º painel, temos a representação do inferno como a consequência da vida desregrada do homem. O que salta aos olhos de imediato
é o contraste bastante evidente em relação aos dois painéis anteriores. O painel do inferno é bem mais sombrio e tem uma narrativa muito mais dramática com relação aos dois painéis que antecedem a narrativa do inferno. É importante notar que a nudez do inferno não é erotizada como a nudez retratada no segundo painel. Isso é importante. No inferno, a nudez não é retratada como um prazer, mas com a ideia de punição. O painel é repleto de figuras estranhas. Nesta, nós vemos a representação da gula devorando e defecando os homens. É possível ver também, na área central da narrativa do inferno, que a cena é dominada pela figura do homem-árvore, cujo corpo repousa sobre dois troncos podres que se apoiam em pequenos barcos no lado. A cabeça do monstro é provavelmente um autorretrato de Bosch e serve de apoio a um alvo e a uma gaita de fole rosada, em torno dos quais giram bruxas, demônios e pecadores. O Jardim das Delícias é uma obra repleta de simbolismos que, em resumo, está nos dizendo que quem vive para os prazeres da carne, quem leva uma vida de pecados, uma vida cuja finalidade não é outra, senão viver todos os prazeres do mundo, acaba recebendo como recompensa após a morte a condenação eterna.